Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre cidades subterrâneas. E esse assunto aqui ele é bastante interessante. Por quê? Porque cidades subterrâneas, elas existem, número um, elas são documentadas, número dois, certo? E elas são inegáveis. A gente sabe que existem e já existiram cidades subterrâneas. O ponto é, essas cidades existiram no passado, mas não existem no presente. As que existem no presente são só por motivos específicos ou existem outras cidades subterrâneas? Vamos ver isso aqui juntos. Eu já falei um pouco sobre isso no Patreon muito tempo atrás, mas aqui a gente vai falar de uma forma mais simplificada. Então vamos lá. Primeira coisa, as cidades subterrâneas já existem desde a antiguidade, isso não há dúvidas, tá? As populações sempre procuram refúgios de eventos cataclísmicos e de invasões e guerras nessas cidades. Vejamos as principais cidades subterrâneas conhecidas, antigas e modernas. Então tem aqui, ó, você vê, tem uma na Turquia, certo? Uma na Inglaterra. Cadê a 2? Está aqui na Inglaterra. A 3 na Polônia. A 4 na Austrália. Essa da Austrália ainda está ativa hoje, certo? É uma cidade que você pode ir lá visitar, você pode ficar no hotel. É uma cidade grande embaixo da terra, porque é um lugar muito quente e os caras precisam se hospedar em lugares abaixo da terra. Pois bem, então ela existe. Existem pessoas lá. Tudo bem. E depois você vai ver aqui, ó, uma número 5 no Missouri, nos Estados Unidos, né? Mais uma na Inglaterra, tem no Vietnã, Rússia e Japão. Essas cidades existem, elas são documentadas, tá? Então assim, não tem nenhuma teoria da conspiração aqui. Elas existem. O ponto é, elas existem, mas só existem essas ou existem outras, certo? Pois bem, então, por que a gente está falando sobre as que existem? Porque é viável existir uma cidade dentro da Terra. É viável, totalmente viável, porque já existiu e existe ainda. Então a questão é, existem mais? Pois bem, e maiores, né? Então essa na Turquia, por exemplo, na região da Capadócia, tá aqui, ó, quantos níveis tem aqui a cidade subterrânea. Em cima aqui, ó, onde eu tô passando o mouse, tem as casinhas, depois tem o nível 1, o nível 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 níveis ou mais para baixo, certo? Ou seja, como se fosse um apartamento de 8 andares para baixo, feito na antiguidade. Agora, se era feito na antiguidade, na base da marreta, do cinzel, que o pessoal pensa, imagina os dias de hoje que a gente tem máquinas para fazer trens, certo? Metrôs em várias regiões, passando por baixo da terra quilômetros e quilômetros e quilômetros. Quer dizer, você usa o metrô lá em São Paulo ou em qualquer outro lugar do mundo e você acha que esse pessoal fez esses túneis sem basicamente sem grande alvoroço, certo? Para você usar, mas eles não fizeram túneis para eles usarem. Pensa aí, só pensa. Quer dizer, fizeram uma máquina para fazer o metrô de São Paulo, mas não fizeram várias máquinas para fazer outros metrôs do mundo, e essas máquinas aí só ficam fazendo metrô, elas não fazem mais nada. Pois bem, então o que acontece? Vocês podem ver aqui, ó, o interior lá do lugar, nesse caso aqui, o quarto andar abaixo da superfície da Terra, você vê que foi um negócio bem feito, certo? É possível fazer. Os antigos fizeram, o pessoal moderno também consegue fazer, obviamente. Pois bem, então, ó, isso aqui na Inglaterra também, ó, um castelo no topo da cidade subterrânea, né, na cidade de Caves. Ok. Esse outro aqui, ó, na Austrália, você pode entrar no YouTube e procurar sobre a cidade subterrânea que tem na Austrália, ó, que tem um hotel, um motel, né, underground, ou seja, para baixo da terra, e o pessoal tá lá operando, fazendo as coisas, operando uma mina que tem na superfície, e eles têm uma cidade, literalmente uma cidade embaixo da terra, certo? Pois bem, só que essa é conhecida. Por que é conhecida? Porque os caras têm que conseguir trabalhador para trabalhar na mina, então é óbvio que isso aí todo mundo sabe. Mas imagine lugares onde o pessoal fez e não tem que explorar nada. Secreto. Pois bem, existem? Claro que existem, né? A doutora Carla Turner disse que há uma longa lista de alegações sobre as atividades nefastas conduzidas pela elite mundial e seus peões nessas cidades ou bases subterrâneas, como, por exemplo, experimentos biológicos radicais que ocorrem no submundo da civilização fragmentada. Do tipo que as leis da Terra, que estão acima, não permitem, como formas não autorizadas de engenharia genética, clonagem humana e testes ilegais de drogas por empresas farmacêuticas, né, a visão dela. Alguns teóricos aí da conspiração, eu não estou incluído nisso, hein, que acreditam que vírus complexos como AIDS, SARS e Ebola são todos artificiais, chegaram a teorizar que esses vírus são fabricados e testados em instalações subterrâneas antes de serem liberados na superfície. Eu
discordo dessa questão da AIDS. Por exemplo, todo mundo sabe lá que teve lá no Patreon durante bastante tempo que eu fiz alguns vídeos sobre a questão de AIDS, né? E eu tenho uma visão diferente, principalmente na África. Mas eu não descarto a outra visão também. Eu não descarto, eu não jogo fora o que o pessoal está falando. Só acho que não é, mas penso que é outra coisa, mas tudo bem. Alguns dizem que essas prisões clandestinas, né, onde pessoas são oficialmente também designadas como desaparecidas, elas ficam nesses lugares, e outras desaparecem na rede que são mantidas em cativeiro, né? Alguns acreditam que empreendimentos conjuntos entre humanos e aliens, entre aspas, aí, certo? Demônios, Néflins, estão ocorrendo nessas bases para promover tecnologias obscuras ou para promover certas espécies híbridas. Ok. O Dr. Michael E. Salla, autor do livro intitulado Exposing US Government Policies on Extraterrestrial Life, ou seja, expondo aí a questão das políticas do governo americano sobre a vida extraterrestre, expressou sua crença de que existe um laboratório biológico subterrâneo conjunto entre o pessoal aí do governo e os aliens, entre aspas, porque eu penso que são Néflins, né? Sob a mesa Archuletar. Mesa é um tipo de geografia, vamos dizer assim, topografia aqui nos Estados Unidos, muito, né? E que isso deve ser tratado como uma grave questão de violação dos direitos humanos, diz aí o Norio Hayakawa, né? No relatório relatório oficial da Conferência da Base de Dulce em 2009 no Novo México. Ok. Ele citou, o cara do livro citou ele. Disse também que tecnologias geradas pelos nazistas existem no subsolo. Isso eu não tenho dúvida, tá? Que os nazistas ganharam a guerra, isso aqui não tem dúvida. Tipo assim, os caras mudaram para os Estados Unidos, mudaram para a Rússia. Tipo assim, como que você poderia infiltrar a nata daquela coisa horrorosa nos outros países? Meu, falaram que não deu certo aqui, etc. Tal. Os países levaram eles, certo? Para quem é fã da NASA, sabe que, tipo assim, a NASA é o que é a NASA por causa de um nazista que veio da Alemanha, certo? Da SS nazista, inclusive. Da SS, o pior do nazismo. Foi para a NASA, certo? Mas tudo bem. Vamos continuar aqui. Às vezes eu fico meio exaltado. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então, isso remonta aos cientistas do projeto Paperclip. Se você não sabe o que é o projeto Paperclip, vai lá, coloca no YouTube, né? Que foram secretamente conduzidos à América e à Rússia, né? Imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. O projeto Paperclip, é claro, foi aquela iniciativa sancionada pelo governo dos Estados Unidos e pela Rússia também, documentada e registrada, que viu milhares de cientistas nazistas repatriados para os Estados Unidos no final da guerra para fornecer conhecimentos científicos urgentes necessários. Esses cientistas nazistas da Paperclip foram supostamente cruciais para o desenvolvimento e a construção de bases subterrâneas e túneis que agora existem sob o subsolo americano. Se isso parece improvável, lembre-se de que está bem documentado que o Von Braun, certo? Cabeça lá da NASA na época, e outros nazistas da Operação Paperclip construíram foguetes V2 para Hitler em grandes instalações subterrâneas de mísseis em sua terra natal, Alemanha, na década de 1940. Ou seja, na Alemanha, eles prepararam um ambiente underground para ficar lá preparando míssil. Mas na América, eles foram para a América e não fizeram nada. Não parece razoável, certo? Os mesmos caras que fizeram foguete na Alemanha underground fizeram foguete nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos eles não mexeram com nada underground. Pessoal, desculpa, a todos os fãs da NASA, saibam que vocês todos são fãs de um nazista, ok? Só isso, só pra saber. Só uma curiosidade. Isso tá claríssimo que o Von Braun foi o cara que fez os foguetes pra NASA. Foi o cara que impulsionou isso com a tecnologia do V2 que o Bigodinho queria. Não tenha dúvida, tá? Não tô falando que a NASA hoje é controlada pelas mesmas pessoas. Não. Tô falando que ela subiu no patamar que subiu com essas tecnologias. Desses caras aí. Inclusive, Von Braun era um escravagista, certo? Pegou trabalho de judeu em campo de concentração forçado para as empresas dele. Mas podem ficar tranquilo, pessoal. O Von Braun, a família dele está muito bem hospedada nos Estados Unidos até hoje, certo? Então, tipo assim, né? O que a gente pode falar? Nada, né? Pode falar muita coisa, não. Pô, imagina. Coitado dos caras, né? Sim. Mas tudo bem. Aí vai lá os bocó de mirar essas coisas todas. Mas tudo bem. Continuando aqui. E outra. Por mais que a pessoa goste da NASA, ela não pode dar um pio para falar o oposto disso.
Não, a NASA não subiu de nível por causa do Van Braun e da Operação Paperclip. Ó, vamos ter que fazer assim, ó, zip zap, porque todo mundo sabe que é verdade e tá documentado. Agora, vamos lá. O mais absurdo de tudo isso, né, são as inúmeras teorias da conspiração que existem por aí, que, quando diz teoria, é teorizando o que foi feito de conspiração mesmo, né? Ou seja, as pessoas estão teorizando, ok. De que sustentam que muitas dessas bases subterrâneas, das quais há rumores de que existam milhares de pessoas em todo o mundo, estão cheias de homens e mulheres e crianças reféns. Né? Esse é um ponto. Né? Alguns sugerem que os reféns podem ter sido retirados à superfície, o que pode ser parcialmente responsável pelas centenas de milhares de pessoas desaparecidas relatadas anualmente em todo o mundo, e que nunca são encontradas, né? As pessoas somem e não aparecem de novo. Ou sugerem que os reféns são, né, clones projetados para passar a vida escravizados no subsolo para promover as agendas da elite. Né? E outros ainda sugerem que alguns reféns são usados como cobaias humanos em experimentos científicos radicais conduzidos por cientistas que trabalham para a civilização fragmentada. Agora vamos a um ponto. Os cientistas fazem experimentos radicais? Resposta. Na superfície eles sabem como é que é. Pega mal, melhor não. Mas a gente sabe que mesmo na superfície, os nazistas, que tinham muitos cientistas lá dentro, eles fizeram experimentos radicais. A gente sabe disso, certo? Agora, os mesmos caras que fizeram lá atrás foram exportados para outros países, mas agora eles não fazem nada, eles viraram bonzinho. Ou para um pouco. Eles viraram bonzinhos ou eles não fazem na superfície? Fica registrado isso aí só para a gente pensar, certo? Pois bem, além disso, e há também as declarações intrigantes de Philip Schneider, um geólogo americano, que a gente não vai falar sobre ele hoje quase, certo? A gente vai fazer um vídeo especial sobre o Philip Schneider, que até sua morte prematura, morreu assim de repente, né? Também alegou ser um ex-engenheiro militar do governo. Schneider disse que enquanto estava envolvido na construção de bunkers adicionais em uma base subterrânea no Novo México, descobriu que alienígenas, entre aspas, realizavam experimentos horríveis com pessoas detidas em bunkers quilômetros abaixo da superfície da Terra, certo? Pois bem, esse Schneider ele vai falar muita coisa interessante, muita coisa. No final das contas, ele avisou a família dele o seguinte: se encontrasse ele morto, ele não ia se matar. Alguém ia matar ele. No final das contas, adivinha? Ele se matou, pessoal. Tem que tomar cuidado com isso aí. Por isso que, tipo assim, eu só falo o que as pessoas estão dizendo. Não tem nada a ver com isso. Tá tudo na internet, né? É surreal, meu. Acredite quem quiser. Pois bem. O ponto é o seguinte, é só para entender que o nível de escravidão que o ser humano tem, ele é gigantesco, certo? E eu vou lembrar mais uma coisa para vocês aqui. Eu estou fazendo a divulgação da área de membros de curso, pessoal. A melhor forma de você se livrar um pouco das amarras da sua mente é aprender coisas úteis. Úteis, certo? E quando eu falo em coisas úteis, tem muita coisa legal aqui na área de membros, que você paga lá $12,90 por mês e você vai aprender muita coisa lá. Por exemplo, tem um curso aqui que se chama Criando Filhos Fortes, certo? Um ponto de vista bíblico. Tem curso aqui, ó, Brainstorming para Negócios. Tem curso, ó, Bom Ânimo, um guia de valores para os jovens. Os jovens, eles perdem o bom ânimo porque, na maioria das vezes, eles dão valores errados para coisas. Por exemplo, o que o jovem tem que dar valor? Ele tem que dar valor para os pais, certo? Por causa do sacrifício que os pais fazem para criar eles. O jovem olha para os pais e fala o seguinte: eu não faria o que os meus pais fizeram. A vida é muito legal. Ao invés de ter filho, vou sair por aí, vou curtir o mundo, vou para a Austrália surfar, vou para não sei aonde, etc. Tal. Pessoal, o mundo pode ser extremamente divertido, mas o resultado de tudo isso, sabe qual que é? Lá na frente, você tem que olhar lá na frente. Lá na frente. Você tem que olhar se sua vida teve satisfação ou não. A pessoa fala assim, vai dar um puta valor, por exemplo, para beleza, sexo e dinheiro. Beleza. Aí a pessoa vai lá, sai com um monte de gente por aí, e um monte de gente, aí vai lá, põe conteúdo erótico na internet para ganhar dinheiro, etc. tal, fica cheio de dinheiro, cheio de doença venérea, certo? Cheio de trauma na cabeça, chega lá com 50 anos dormindo na rua. Aonde foi o dinheiro? Sabe para onde foi o dinheiro? Foi para o mesmo lugar da onde foi o dinheiro de todos os ganhadores de loteria. Cadê o dinheiro dos ganhadores de loteria? Sumiu. Sumiu. É assim que funciona. Pessoal, eu conheço gente pobre, certo? Que ganha lá 1.000 e poucos, R$2.000 por mês, tem casa própria.
Vai lá e fala assim, ó, oh, consegui comprar minha casa própria. Fala assim, uau, que legal. A pessoa foi lá, foi econômica, etc, tal, recebeu uma bênção, certo? E eu conheço gente rica que vive de aluguel. Pronto, e agora? Como é que fica isso? Pessoal, valores. Valores está em primeiro lugar. Se você não ensinar valores para os seus filhos, pode ter certeza que a escolinha vai ensinar valores. Valores. Por exemplo, recentemente, um cara foi numa clínica de fertilização in vitro, a mídia americana toda falou assim, o cara foi e começou a tirar lá, matou algumas pessoas. A mídia falou assim, deve ser um cristão fanático, etc, tal. Sabe o que aconteceu quando os caras foram conversar com o cara? O cara não era cristão fanático. Ele acreditava nessas teorias aí que existem científicas, dizendo o quê? Que o ser humano não deveria nascer sem consentimento. Como é que é? E o bebê não deu consentimento, então ele resolveu ir lá numa clínica de fertilização in vitro e resolveu atirar para tudo quanto é lado. Adivinha o que o cara era? Ele era cristão fervoroso, não sei o que nem a mídia pintou? Não, mas a mídia vai se retratar dizendo que o cara era um cientificista, que acreditava na ciência e que acreditava lá no Thomas Malthus e companhia. Não vai falar nada. Não vai falar nada. Sabe por quê? Porque a mídia é baseada em mentira. Você quer aprender mentira? É muito simples. Pega qualquer livro que o pessoal vai te indicar na escola hoje, a maioria é mentira. Com exceção dos livros de matemática, física, química, certo? Ciências de forma geral. E eu não tô falando de ciência social não, hein? Ciência social só tem ciência no nome, ok? Ciência é ciência. Tem a ver com matemática, tem a ver com coisas desse tipo. Coisas mensuráveis. Coisas que você faz o experimento na bancada 1, repete na bancada 2 e funciona. Repete na bancada 3 e funciona. Certo? Não é teoria de maluco, não. Certo? A maioria dos cientistas hoje só tem teoria de maluco, a gente sabe disso. Mas a ciência de 50 anos atrás, você consegue comprar livros maravilhosos de 50, 40 anos atrás, 30 anos atrás, tudo top. Agora, a ciência de hoje em dia, desculpa, não faz nem sentido, tá? Há muito que o pessoal chama de ciência, né? Não sei, tem umas coisas que, o mundo ele tá se pervertendo, tá? E conhecimento é uma coisa importante. Vamos clicar nesse curso aqui, pessoal. Desculpa a interrupção, mas tipo assim, vamos clicar aqui, vamos aprender alguma coisa. Bom ânimo, um guia de valores para os jovens. Clica aqui. Vamos lá. Olha só. O que faz uma pessoa perder o bom ânimo? Pessoal, veja bem. Se a pessoa dá valor para sexo, beleza. Dinheiro, só para isso. Não é conhecimento, não é família, não é a salvação no final quando você morrer, não é nada disso. É sobre essas bobagens, beleza. Não tô dizendo que dinheiro é uma bobagem, tô dizendo dar valor demais pro dinheiro e colocar outras coisas abaixo dele é bobagem, tá? Eu já falei 1000 vezes aqui. Eu pego a minha carteira de tempos em tempos, eu tiro uma nota lá de dentro e digo assim, quem manda em você sou eu. Não é o dinheiro que manda em mim, eu que mando o dinheiro. Ponto. O dinheiro é bom quando ele te obedece, não é quando você obedece ele. Então o dinheiro não é uma coisa ruim. Você dá valor demais para ele, certo? É uma coisa ruim, certo? Você sacrificar sua família por dinheiro é uma coisa complicada, certo? Você tem que pensar bem, porque às vezes você está sacrificando tempo com sua família por dinheiro para você poder pagar uma cirurgia pro seu filho. Pronto, beleza. Agora, você sacrificar para você ficar mais dinheiro é uma loucura. Então, o que faz uma pessoa perder o bom ânimo é você dar valor errado para as coisas. Porque tem um monte de jovem depressivo. O cara vai lá, pensa em, de novo, sexo, beleza e dinheiro. Tá bom. Aí vai lá, vê uma pessoa ganhando rios de dinheiro fazendo sexo, com beleza e ganhando um monte de dinheiro. Pronto. A pessoa fala assim, pô, a vida que a pessoa é maravilhosa. E a minha? Como é que vai ser? Aí a pessoa vai tentar fazer, não tem a mesma beleza, etc, tal, fica frustrado, certo? Porque tá dando valores errados. Pessoal, o que o pessoal faz de errado por aí, tipo assim, ó, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí, certo? Não sou eu que vou colher os frutos. A pessoa quer fazer merda, vai lá, faz. Vai colher os frutos, não é verdade? Tô falando alguma coisa que ninguém sabe? Pois bem, dito isso, ó, a importância dos valores como mapa guia. As pessoas precisam ter valores. Se ela não tiver valor, ela se sente desorientada nesse mundo, certo? Outro aqui, ó, o ser humano com o valor de uma joia preciosa. É isso que é o ser humano. Uma joia preciosa é um diamante que precisa ser lapidado corretamente, certo? Não para virar diamante de lixa, mas para virar diamante e pedra preciosa mesmo, certo? Aqui, o valor do ser humano. O ser humano não tem preço. Será que não tem preço? Como é que funciona isso? Tem preço, não tem preço? Como é que vai ser? A gente vai ter uma discussão sobre isso. Tem preço ou não tem preço? É muito simples. O governo vai lá,
Não, uma obra. Você está passando embaixo de uma obra, de repente alguém deixou cair um carrinho de pedreiro cheio de concreto lá do 13º andar, caiu na cabeça de uma pessoa. Pá, pá, morreu. Aí o juiz vai falar o seguinte, ó, a empresa tem que pagar uma indenização para aquela família no valor de 20 mil reais por causa da morte. Então quer dizer que o preço do valor humano é 20 mil reais. Se o juiz falar assim, 100 mil reais, pronto, o preço do valor humano é 100 mil reais. Como é que é? É um valor que ele não deveria ser dado, certo? Mas, infelizmente, ele é. Muitas vezes ele é. Então, o que é isso? O que significa isso? Então a gente vai discutir muita coisa. É um conteúdo que é legal para o jovem pensar, né? A gente tem conteúdo aí para o jovem, para o pai, para a mãe, para todo mundo. Ó, a mamãe aí quer fazer um sourdough para a família, um pão fermentar naturalmente. Tem lá. Isso aqui é bom, hein? Isso aqui é sourdough. Primeiro vai fazer isso aqui, ó. Bone broth, caldo de osso, uma solução antiga para o mundo moderno. Pessoal, vive chovendo reportagens assim, nossa, os mercados agora estão vendendo osso. Nos Estados Unidos, é a coisa mais comum você comprar osso. Os caras serram o osso longitudinalmente para ficar o tutano para fora, para você fazer um caldo de osso da hora. Aí os caras vão lá no Brasil, colocam o osso, porque agora é uma questão de saúde. Não, mas o osso, nossa, que miséria, como é que tá as coisas? As pessoas estão comprando osso. Pessoal, a melhor parte do animal tá dentro do osso. Come on! Ó, vamos lá, vamos deixar bem claro aqui. Qual a melhor parte do animal para se comer? Primeira coisa, tutano dentro do osso, certo? Segunda coisa, os órgãos, tipo fígado, coração, essas coisas. Terceiro é a carne é o menos valorizado. Quando você vai ver animais selvagens, qual a primeira coisa que eles fazem? Quando matou o animal lá, eles vão comer o outro animal. Pega hiena, leão, o que for. Eles vão abrir a barriga e, primeira coisa, vão lutar pelos órgãos. Os órgãos não tem mais coisa boa lá dentro. A carne é que tem menos valor no animal. Tipo assim, é lógico. Quem não gosta de um fígado aí, a cebolada, da hora, hein? Um coraçãozinho de galinha, na churrasqueira, da hora também. Hein? Pois bem, mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então, lembre-se, pessoal, tem mais 10 mil dólares de curso lá. Você se inscreve, no mês que você está inscrito lá, por 12 dólares e 90, você consegue acessar qualquer curso. Quer acessar todos os cursos no mês? Pode ver um pouquinho de cada, não tem problema, mas eu não recomendo, eu recomendo assistir mais devagar. 2, 3, 4 cursos por mês. Vai na manhã. Mas todo mês tem um curso novo. Você quer cancelar amanhã? Pode cancelar também. Não tem problema, não tem nenhum impeditivo para você entrar e sair. O valor está 12 dólares e 90, o dólar está baixando, certo? A tendência é continuar assim. Quanto ao Joe Biden, eu tinha certeza, ia chegar a 10 reais o dólar. Nos dias de hoje, com o Trump, eu tenho a impressão, eu tô na torcida para chegar a 3,50. Eu tô na torcida. Sou do pessoal que tá torcendo para chegar a 3,50. Nossa, isso é uma maravilha. Mas eu espero que tenha essa mudança. Mas tá descendo. E o valor da área de membros, ela só sobe em dólar, tá? Tá 12,90, depois vai para 14,90, assim vai. Tá subindo. Então, você entrou agora, não tem aumento para você. Quando tiver a próxima vez um aumento, não aumenta para você. Você entrou com 12,90, é 12,90, tá? Então vai lá e aproveita. Bom, dito isso, vamos voltar aqui para esta questão bem aqui. Deixa eu ver onde eu parei, porque até eu mesmo me perdi. Então, deixa eu ver aqui, ó. Também tem essa declaração do geólogo, tá bom. Que descobriu aí que aliens trabalhavam lá embaixo, né? Aliens, a gente vai ver o que aconteceu. Teve uma briga, um tiroteio, meu. Geólogo, se eu não me engano, o cara é texano. Texano é complicado, né? Os caras já tipo, já resolve as coisas na bala. E aí teve troca de tiro aí com esses demônios, ou aliens, o que for. E ele mostra cicatriz, inclusive, né? E aí em seguida ele teve câncer. A história é longa, mas isso vai ficar para outro vídeo. Agora vamos continuar aqui. Então, ó. Mas será que existem cidades subterrâneas secretas que são dominadas por uma elite oculta? Bom, vejamos uma história de uma testemunha ocular, dizendo o seguinte, ó. Civis estão envolvidos, obviamente, porque há um pessoal médico e científico. Por exemplo, ele vai contar o caso de uma mulher. Ela trabalhava em um hospital universitário em um grande no Arkansas. Queria se mudar, conseguir um emprego melhor. Ela trabalhava na área de informática do escritório. Ela recebeu uma oferta, aparentemente era uma pessoa muito inteligente e boa no que fazia. Então ela recebeu um retorno para uma entrevista com um salário base impressionante, alto pra caramba. Ela se encontrou em um restaurante com representantes dessa empresa. E eles não lhe disseram quase nada, muito pouco sobre os detalhes do trabalho. Disseram que pagariam para ela se mudar, né?
E a única pergunta que fizeram para ela foi que falou o seguinte, que o trabalho era subterrâneo, se ela aceitava. Você, no caso, disse que ela teria que ficar no subterrâneo por 2 anos. Bom, ela teria que ficar no subterrâneo, viver e trabalhar por 2 anos se quisesse um emprego. Pagava muito dinheiro, dava muitos benefícios, mas você fica no subterrâneo. Cá entre nós, você aceitaria? Muito dinheiro, muito dinheiro. Você entrou lá dentro, qual é a garantia que você vai conseguir sair, meu? Certo? É que nem trabalhar pro PCC, meu. O cara te oferece muito dinheiro, mas você consegue entrar, você consegue sair? Vamos lá, continuando aqui. Ao que tudo indica, diz aí essas pessoas, né? O governo aí, do caso dos Estados Unidos, estaria construindo cidades subterrâneas em preparação para uma catástrofe iminente, que eles parecem ter certeza que é iminente, né? Se a elite acredita que será algum tipo de apocalipse nuclear ou um cenário religioso de apocalipse, tipo Armagedon, ninguém sabe. Pelo menos ninguém que conhecemos até agora. Em uma matéria datada de dia 27 de novembro de 2012, o canal de notícias televisivas do Missouri KY3 relatou que, de acordo com múltiplas alegações feitas em um programa de televisão a cabo, o Ozark está prestes a se tornar o centro do que resta da civilização humana. Essa questão do Ozark, pessoal, a gente discutiu lá no Patreon outras vezes, né? Porque assim, o pessoal diz que o Ozark é o lugar, vamos dizer assim, o pessoal acredita que os Estados Unidos vai ser dividido em 2 por um mar, certo? Quando tiver aí um evento cataclísmico. E aí os Estados Unidos vai ter uma parte que vai ter, a capital não vai ser Washington DC, porque em tese desapareceria nesse evento, porque a água subiria. Mas essa capital seria em Atlanta, nos Estados Unidos, e a outra capital seria em Denver, no Colorado, certo? Que o Denver é um lugar no meio do nada, basicamente, certo? Tem um dos maiores aeroportos do mundo em Denver, né? E fica no meio do nada. Tem pessoas muito ricas em Denver, fora do comum, certo? Tá mais ou menos, se eu não me engano, aí uns quase 2.000 metros de altura, Denver. É alto, é um lugar alto. E se você for ver, preço de casa em Denver, tipo assim, é maior do que em boa parte dos Estados Unidos. E é num lugar, assim, vazio, né? Então, assim, é um lugar complicadinho, né? Mas o pessoal acredita que as capitais seriam Atlanta e de um lado do mar que vai se abrir e do outro lado seria Denver. E no meio, isolado, né, desses dois lados, ficaria um lugar chamado Ozark, que também é alto. Muitas pessoas mudaram para lá porque tem umas profecias, sabe aquelas pessoas, eu tive um sonho, tal, tem uma profecia que vai vir um tsunami, vai acabar com tudo, os dois lados vão ficar ruins, depois vão retornar, mas o lugar central que vai ficar ok na visão dessas profecias aí, das pessoas que têm dos sonhadores, é o Ozark. E aí um monte de gente ouve isso há muito tempo, tem livros sobre isso, teoria do Ozark e tudo mais. Então até hoje, muita gente muda para o Ozark. Muitos dos canais prepper que você vê nos Estados Unidos, eles são de fazendeiros no Ozark, certo? Por causa dessa teoria, era uma cristã, teve um sonho, e uma profecia, etc. Tal. Desculpa, eu particularmente, eu não acredito em profeta moderno, ok? Não acredito, não acredito. Depois de João Batista, para mim, o João Batista é o último e deu. Não tem outros profetas. Eu não acredito, simplesmente não acredito, certo? O Messias já deixou a mensagem que é para seguir a Torá e tudo mais, acabou, né? Tem outras pessoas que falam coisas interessantes aí, talvez tenha no Islã tem o profeta dos muçulmanos especificamente, mas para os israelitas acabou ali, a gente tem aquilo ali de informação, acabou. Não tem profeta moderno, tá? A pessoa começa a sonhar, pessoal. Tive um sonho de Deus. Pronto, você estava dizendo que você é um profeta, porque o Criador está falando com você. Eu não acredito em profeta moderno. Sabe por quê? Porque a maioria é comedor de porco, certo? Ou seja, tem impuro, e quando tem um sonho, nunca tem um sonho dizendo assim, tive um sonho dizendo assim, siga os mandamentos, pare de comer porco, pare de fazer porcaria, pare de comer camarão. Nunca é um sonho assim, é sempre um sonho assim, não, eu sou tão importante, eu tenho a visão do futuro. Virou, como é o nome? O Thundercats. Né? Tu vai lá, espada justiceira, me dê a visão além do alcance. Não, nos dias de hoje, tipo assim, não. Os profetas de antigamente eu acredito sim. Os profetas de hoje, tipo assim, dessa loucura toda aí, tudo pinel, meu. Desculpa. Complicadinho. Diz que no final dos tempos, vai ter pessoas tendo sonhos proféticos no final dos tempos, diz isso. Mas diz que vai começar com criança, certo?
não vai começar com os adultos mente perturbada, vai começar com as crianças. Inclusive, a maioria dos profetas era extremamente jovem. O profeta Isaías começou a carreira dele, vamos dizer assim, de profeta, se eu não me engano, com 12, 13 ou 14 anos, uma coisa assim. Profeta, qual que é o outro grande profeta? Jeremias também começou com uma idade bem jovem, né? Porque é mais puro, né? Já foi separado ali na pureza. Agora, pessoas aí, umas pessoas aí já tiveram 15 relacionamentos, 10 divórcios, tendo sonhos proféticos. Eu não sei, não tô falando da pessoa que fez o sonho do Ozark, mas eu não acredito nessas coisas, tá? Acredito sim que tem pessoas que estudaram e chegaram a conclusões. Por exemplo, uma pessoa que chegou à conclusão, que o pessoal chama de profetisa, a Ellen White, desculpa a todos o pessoal aí que acredita na Ellen White como profetisa. Eu acredito que a Ellen White nem acreditava que ela era profetisa. Ela era uma pessoa que estudava conteúdos, inclusive rabínicos. Ela estudava, certo? Tem os livros, ela estudava. Inclusive, parte dos livros de saúde dela, os rabinos falam assim, isso é uma cópia de Maimônides. Ela copiou, ela achou interessante e copiou. Mas ela não recebeu aquilo direto do chamaim, do céu. Não foi, entendeu? Quer dizer, cada um, cara. Se você quiser acreditar, acredita também. Tem gente aí que acredita que existe profeta até hoje. Tipo assim, cada um. Você acredita o que você quiser. eu não tô aqui para julgar ninguém, tá? Mas eu tô comentando o que eu acho, meu ponto de vista. Mas continuando aqui. Então, ó, a reportagem do KY3 continua. Mountain View, Arkansas, também foi destaque na produção. O número suspeito de bancos na cidade estaria servindo como repositório da riqueza daqueles que prestes a se mudar para o Ozark para sobreviver ao fim do mundo. Suspeita-se que um aumento incomumente grande no número de terremotos fosse resultado da construção de bunkers subterrâneos enormes, né? Um comentarista do Missouri relatou o seguinte, abre aspas, a grande estrutura subterrânea que está sendo construída no sul de Springfield, coisado, né? Springfield lembra alguma coisa dos Simpsons? Springfield é considerada uma residência particular construída por um figurão corporativo bilionário que também servirá como o seu retiro ou sede corporativa. Há um outro depósito subterrâneo em Branson, Missouri, a meia hora de distância de mim, diz a pessoa. Ao dirigir pela rodovia à sua esquerda, você vê um estacionamento de cascalho e docas de carga escavadas na encosta do penhasco e várias baias voltadas para a montanha. Ou seja, buracos para coisas entrar dentro da montanha. Alimentos, concreto, o que for. Tipo assim, o pessoal tá jogando lixo lá dentro, é isso? Não, né? Eu acho que todo mundo tem a razoabilidade de saber que tem alguma coisa está acontecendo ali. A instalação a que este comentarista se refere é Pensmore, que oficialmente, pelo menos, é uma mansão atualmente em construção no Ozark. De acordo com a Wikipédia, quando concluída, a casa será uma residência particular de Stephen Huff e sua família, e será uma das maiores residências unifamiliares privadas dos Estados Unidos. Huff, aliás, é presidente do TF Concrete Forming System, que está realizando a construção do concreto da casa. Huff trabalhou anteriormente na inteligência do Exército e foi agente da CIA, segundo aí esse pessoal que está falando sobre isso. Uma empresa que ele fundou produzia software para, entre outras coisas, aplicação de inteligência e defesa. De acordo com a Wikipedia, a casa é única, pois é uma estrutura de concreto isolada projetada para demonstrar técnicas de construção sustentável em larga escala. A casa foi projetada para ser resistente a terremotos, balas, explosões, tornados, insetos e fogo. Vale a pena notar que alguns teóricos da conspiração mais radicais acreditam que Pensmore servirá como a nova Casa Branca do futuro. Isso aí não faz o menor sentido, tá? É um cara rico que fez uma construção lá. Mas vocês veem aqui que tem esse símbolo do olho que tudo vê. Vocês estão vendo onde eu estou passando o mouse aqui, ó? Aqui, isso aqui faz parte aqui do topo da casa, tá? Pois bem, deixando isso de lado, vale a pena perguntar, por que tantos bilionários estão construindo todos esses bunkers subterrâneos de forma privada ultimamente? Resposta. A ideia é que a elite mundial pode saber, ou pelo menos pensar que sabe, pode acontecer, o cara pensa que sabe, né, e não é o caso. De um futuro apocalíptico iminente. Por que eu digo que pode ser que pense? Porque eu mesmo já pensei que era iminente, certo? No sentido de meses ou anos, e de repente não aconteceu nada. Ponto, certo? Então o que acontece? Eu acho que para o que eles estão fazendo de base subterrânea, iminente para eles, para o projeto deles, significa 100 anos, 80 anos, 120 anos. Isso é iminente. Pô, imagina, para você construir as bases todas subterrâneas que eles precisam, precisa de muito tempo. Não é um mês. Iminente para eles não é, é o mês que vem. Não.
Se fosse mês que vem, tava todo mundo louco. Isso aí é 50 anos ou mais. Então, diz assim, ó, sei que os preppers vêm em todos os formatos, né, tamanhos e faixas de impostos, mas mais do que ter os mesmos medos e ansiedades, que todos nós compartilhamos às vezes, combinados com os recursos financeiros para realmente fazer algo substancial a respeito, talvez eles também estejam mais bem informados do que todos nós. Eles podem saber o que está por vir antes que aconteça ou estão apostando nas probabilidades por precaução. Eu acho que eles estão apostando nas probabilidades por precaução, porque merda acontece, isso sempre aconteceu e vai acontecer sempre, certo? E as pessoas elas vão estar se preparando para isso. Afinal de contas, o melhor é se preparar antes, certo? De acontecer alguma coisa, né? Que nem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Olha, eu estou fazendo a divulgação da área de membros, certo? Tá bem aqui, ó. Eu estou colocando lá, tem os vários cursos. Todo mês eu faço um curso novo. Para mim, me dá um trabalho gigantesco, pessoal. Eu parar alguns dias, fazer um curso, quer dizer, deixar gravado algo com conhecimento, todos os meses. Meu, olha quantos meses eu estou fazendo isso. São 63 cursos, então são 63 meses, certo? Que eu estou fazendo um curso por mês. Ó, é isso aqui, certo? Eu sempre tenho coisa para fazer, um monte de coisa. Às vezes nem consigo gravar vídeo para vocês sabem, não é? Mas todo mês tem curso lá, todo mês. Por que eu faço isso? Porque para mim é importante, porque eu preciso de disciplina nesse caso especificamente, porque eu estou guardando informação para os meus ancestrais assistirem. Por quê? Porque eu não vou conseguir fazer 63 cursos, ou 200 cursos, ou 300 cursos, ou 1000 cursos, não importa o número, 2 dias antes que eu vou dizer assim, estou ruim, então no hospital, vou fazer curso. Eu vou olhar as probabilidades, neste mundo especificamente aqui, 100% das pessoas que saem desse mundo saem de um jeito específico, né? Não tem jeito, pessoal. Pode demorar 100 anos, pode demorar o que for, mas todo mundo vai chegar lá. Então, eu tô fazendo os cursos, ajudo vocês, ao mesmo tempo vocês me ajudam também, e eu consigo ajudar as próximas gerações. Essa é a ideia, certo? Então, quem tiver interesse, lembre-se, hein? Custa $12,90 por mês. Você acessa qualquer um dos 63 cursos que tem. No mês que vem vai ter 64 cursos, depois 65, 66 e assim vai, certo? No final desse mês vai ter 64 cursos. Todo mês tem um curso novo. Vai lá, conhece os cursos, lê sobre o que se trata o curso, vê se você gosta, certo? Clica lá, vê se tem 2, 3... cliquei sem querer aqui, ó. Arte da comunicação, storytelling para amizades e negócios. Vamos ver rapidinho aqui, ó. Por que aprender sobre como contar histórias? Contar histórias ou storytelling é uma arte milenar usada por todos os nossos antepassados para transmitir conhecimento entre as gerações. Nos dias de hoje, o storytelling acabou se consagrando como uma habilidade importante para os negócios e até mesmo para desenvolver grandes amizades. Nesse curso é discutido o storytelling e como você pode utilizar ele de forma correta ao seu favor. No final das contas, se você souber contar uma boa história, isso pode fazer a diferença enorme na sua vida pessoal e profissional, certo? A maioria das pessoas, elas... desculpa eu falar, tá? Você vai conversar com as pessoas, tem pessoas assim que, você vai conversar com a pessoa, você tem capacidade de ficar 1 hora ouvindo a pessoa, 2 horas ouvindo. Me conte mais, me conte mais. Tem pessoas, pessoal, que você vai conversar com a pessoa, você fica meio constrangido, assim, meio complicado, né? Então, assim, as pessoas elas têm que se desenvolver, né? E eu falo um pouco sobre isso nesse curso aqui, ó. A única história relevante, qual que é a história? Aquela que você aprendeu na escola? Não, é a sua história. Para você é a sua vida, pô. Você tem que saber contar a sua história, né? Quem é você nesse mundo? Você sabe me dizer quem é você nesse mundo? Ó, a doação da sua história. Quando você conta uma história, fala sobre o que você aprendeu, você refletiu durante a sua vida, você está fazendo uma doação de conhecimento para outra pessoa. Que você viveu. Você não está escrito em livro, percebe? A grandiosidade de contar história. Habilidades que devem ser desenvolvidas. Aplicação do storytelling para criação de networking, inspiração de pessoas e equipes, influenciar pessoas, um currículo que mostra os seus valores, né? A característica do storytelling, como gerar aí no caso, emoções, o que você pode pôr ou não, conexões, lembrança, principalmente lembrança, valor para uma reunião, preparação da sua história, a geração da história, organizando sua história, escolhendo os detalhes que são marcantes na sua história, você não pode falar todos os detalhes, senão as pessoas vão ficar com sono, certo? Eu não vou contar aqui as coisas assim, vou contar uma história, foi assim, foi no metrô, certo? E aí o metrô, ele freou, meu pé saiu do chão, o outro pé ocupou o lugar, porque não tinha lugar, tudo bem. Mas já pensou, eu tive que esperar no metrô, desci a escada rolante, não sei o quê. O que é importante na história, né? Então, definir isso. Transformando algo longo em algo curto, né?
teste suas histórias e mantenha as vencedoras, né? A diferença entre influenciar e manipular, porque hoje em dia, pessoal, o que tem gente que manipula não é brincadeira. Por exemplo, eu tô vindo aqui, eu sei que eu influencio pessoas. Você vai lá e vai fazer uma seleção. Algumas coisas você não vai concordar comigo, talvez eu até esteja errado. Outras coisas vocês vão concordar comigo, porque vocês entendem que é razoável, certo? Agora, vocês estão vendo musiquinha aqui? Eu tô pondo musiquinha para manipular alguém? Tô pondo musiquinha? Tô fazendo melodrama? Que nem... Não vou falar qual tipo de pessoa usa isso. Não vou falar. Aquelas pessoas assim, se você não fizer tal coisa, você vai perder isso, vai perder... Isso é manipular, certo? Influenciar é por uma coisa positiva, manipular é por uma coisa negativa. Ou seja, a pessoa usa em benefício próprio e só próprio e não tem nada que a pessoa vai ganhar. Quando o cara chega lá numa instituição religiosa e diz assim, ou você doa o dízimo, ou você vai ver as consequências, o único beneficiário disso é ele mesmo, não é a outra pessoa. Você consegue perceber a diferença em manipular e inspirar? Pois bem, olha só, treino e rotina, né? Roupa, gestos, tom de voz, certo? É diferente, pessoal. Eu vim aqui contar uma coisa pra vocês, usando uma camisa, e vim aqui usando uma camisa regata. É diferente eu contar uma coisa pra vocês, certo? Normal, e outra cheia de tatuagem de caveira na minha mão. É diferente, percebe? As pessoas não percebem isso. Aliás, desculpa, todo mundo tem tatuagem. Eu sei que a maioria das pessoas aqui tem tatuagem. Eu sei disso. Eu sei disso porque eu vou no mercado e só vejo gente com tatuagem. Hoje virou uma febre tatuagem. Mas a verdade é, você já pensou que eventualmente você compra um carro, por exemplo, eu comprei um carro uma vez, laranja. Comprei porque eu queria chamar a atenção dos clientes. Ó, o Afonso está por aqui, fazendo medições. Então eles viam um carro laranja e sabiam que eu estava por ali, beleza. Eu queria chamar a atenção. Nos dias de hoje eu não gosto de comprar carro laranja. Eu acho meio esquisito carro laranja. Eu achava legal na época. Usava sempre um boné laranja também. Eu gostava de laranja, inclusive, né? Mas usava esse carro, não era laranja, era bem amarelo, na verdade, era amarelo. Eu falei laranja, mas era amarelo. Amarelo da cor do ouro, né? Beleza, eu usava. Tem muitas fotos, inclusive, com boné laranja e tudo mais. Mas hoje em dia eu não uso boné laranja, eu acho meio esquisito isso aí, né? Mas, ou seja, a gente muda. Imagine se não fosse boné laranja. Eu mudei, eu não quero mais boné laranja. Hoje em dia eu uso boné preto. Pronto. E se eu quero mudar? O cara vai lá, tatua um negócio pra vida inteira. Como é que o cara pode garantir que daqui 20 anos ele vai gostar daquilo que ele tatuou ali, meu? Não é verdade? O que demonstra a tatuagem? Demonstra que a pessoa é muito impulsiva. Ela tem um pensamento muito de curto prazo. Ela não consegue ver em longa distância. Certo? Ela não consegue ver que ela vai influenciar os filhos dela e depois fazer tatuagem. Então tem uma série de coisas, tá? Não tô dizendo que eu sou contra. Do ponto de vista bíblico é errado, mas não estou dizendo que eu acho assim, não dá para se arrepender. Claro, você se arrepende. É importante se arrepender, inclusive. Mas que nem os pastores lá, tem um pastor que me arrependo de fazer minha tatuagem, anda de camisa regata para mostrar todas as tatuagens. Pô, você se arrepende de usar camisa de manga longa, né? Não, eu não tenho nenhuma tatuagem, pessoal, nenhuma. Mas é isso. Também treino e rotina, né? Beleza, valor do tempo e finalização. Pois. Então tem muita coisa legal aqui. Vai lá, se inscreve lá na área de membros, que vale a pena. Link abaixo. E voltando aqui, deixa eu ver, finalizando aqui. Sim. Sim. Esse aqui é o último slide. Sim. Esse pessoal, eles fazem as coisas, eu acho que por precaução, certo? Se você tem muito dinheiro, qual que é o problema de você ter um lugar por precaução? É só uma precaução. Eu não acho que o pessoal tá assim, bitolado com isso, mas em termos de governo, em termos de planejamento, sim, eu acredito que o pessoal já está fazendo bases subterrâneas e também tem o pessoal que imagina que vai para outros mundos aí com a salsicha voadora. Eu acho que o pessoal acredita nisso. Inclusive o Stephen Quayle, ele fala uma coisa interessante. Ele fala que ele já assistiu muitas coisas sobre Terra plana e companhia. E ele falou que tem grandes amigos terraplanistas, mas ele falou assim que ele não acredita que a Terra é plana porque ele diz que o movimento de querer sair da Terra para outros planetas é real, porque tem muito dinheiro sendo investido nisso, ele conhece muitos projetos. Então ele falou assim, que pro pessoal a Terra não é plana, ele tem certeza. Agora, eu acho que eles estão tentando sair desse domínio que a gente está, certo? E para outro, atravessar o domo talvez. Acho, não tenho certeza. Não sei o que passa pela cabeça das pessoas, não sou vidente. Mas tem essa questão aí que ele levanta, né? Pois bem, mas vamos finalizar por aqui, pessoal. Então lembre-se, link abaixo até dia 31 de maio, hein? Não perca a data lá, 31 de maio vai estar aberto. A gente finaliza por aqui, por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.